Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo. E eu sou o professor Alexandre dos Santos, a nossa aula de número 76, que é a nossa revisão e avaliação. Então, te convido agora, venha para a nossa aula. Então, vamos rever, né, a nossa revisão, os nossos conteúdos que nós tivemos aí ao decorrer dessa unidade. Vamos lá. Nós temos aí transformações geométricas, nós vimos aí as simetrias, é um tipo de transformação geométrica, né? Então, primeiramente, simetrias nós vimos nas nossas aulas a translação, a reflexão e rotação. Então, são um tipo de transformação geométrica. O que é a transformação geométrica? Então, transformações geométricas são mudanças realizadas em imagens, como transportar, né? Olha aqui os verbos, né? Espelhar, girar, ampliar ou reduzir. Podem ser feitas em qualquer figura, sejam formas geométricas simples ou imagens complexas. Então, estas transformações nos permitem criar novas figuras a partir das originais ou alterar sua posição. Para realizar essas transformações, precisamos utilizar um sistema de referência e uma unidade de medida padrão. E aí nós temos, né, o nosso recurso aqui que nós utilizamos muito nas nossas aulas, o plano cartesiano, né, lá de René Descartes. Então, o plano cartesiano é um sistema de coordenadas em um plano onde cada ponto possui um único endereço. Ele é composto por dois eixos numerados, né? Nós temos aí o eixo OX, aquele eixo horizontal, OY, eixo vertical, né? Então, o eixo, esse aqui, o horizontal, chamado também eixo das abscissas, o eixo vertical também chamado eixo das ordenadas. Assim, um par, né? Então nós temos aqui esse endereço, né? Nós temos um par com uma localização exata desse ponto. Esse par ordenado vem então primeiramente, né, aqui a localização em relação ao eixo horizontal X e em relação ao eixo vertical Y. Ao conservar as formas, ou seja, mantendo os comprimentos e os ângulos, podemos realizar três transformações geométricas. Então, dentro das transformações geométricas, nós vimos as de simetria, que são translação, reflexão e rotação. Tá? Translação, rotação e reflexão. Nós tivemos também uma ideia intuitiva das transformações geométricas. Vejamos aí, ó. Ao mover uma imagem para um novo local, estaremos realizando uma translação. Se girarmos em torno de um ponto, será uma rotação. A própria palavra, quando entendemos aqui, né, a nossa língua mãe, aí, as decodificações, né, transladar é mudar, né, de posição. Então, girarmos em torno de um ponto, rotacionar, né, rotação. Se refletirmos a figura em relação ao eixo, estaremos fazendo a reflexão. Isso nos lembra muito o reflexo, né? Lá do espelho. Então, a translação consiste em mover uma figura de um ponto ao outro no plano, mantendo sua forma, orientação e tamanho. Exemplo, nós veremos aí então dois triângulos, né, congruentes, ou seja, né, eles têm medidas iguais. Podemos dizer que o triângulo ABC se moveu para a segunda posição, representadas pelo triângulo A', B', C'. E aí nós temos então essa representação. Então ele foi transportado, ele mudou de lugar, ele foi transladado. O triângulo ABC original aqui, e ele está agora representado aqui pelo triângulo A', B', C'. Então ele tem aqui as mesmas medidas, né, de A a B,
o AC, BC, tem as mesmas de A', B', de A', C' e de B', C', tá? Tem as mesmas medidas. A única coisa que modificou, né? Ele mudou, ele saiu onde ele estava na posição inicial e foi para outra posição. Ele mudou de lugar, ele foi transportado, foi transladado, né? Por isso, translação. Nós vimos também reflexão. Reflexão consiste em espelhar, ó. Eu falei do exemplo do espelho. Então, uma imagem em relação a uma reta. Então, temos sempre um eixo, né, aí para essa reflexão, que pode ser horizontal, vertical ou até mesmo inclinada. Esta reta é chamada de eixo de reflexão. Na reflexão, as coordenadas de cada ponto da figura original são invertidas em relação ao eixo de reflexão. Então, agora, nós temos aqui, falando em coordenadas, né? Aqui do nosso A, B, C e A', B', C'. Então, na reflexão, e aí nós vimos aqui, tem que ter um eixo de reflexão. Nós estamos falando do plano cartesiano, veremos esse eixo de reflexão, o eixo horizontal, que é o eixo X. Tá? E vamos ver o que acontece, então. Nós temos aqui as coordenadas e vamos verificar essas coordenadas no plano cartesiano. Então, temos aqui. Então, aqui, ó, em outros termos, cada ponto ABC está na mesma distância do eixo X de reflexão, porque o eixo de reflexão é o eixo X. Eixo X é o eixo horizontal. Tá bem aqui, né? Deixei ele bem em destaque. E aí nós temos, então, o triângulo ABC, né? Está aqui. E aqui nós temos a reflexão. Em relação, novamente, né? Vou colocar aqui, ó. Vou até dar um destaque. Ao eixo horizontal. Destacar bem aqui esse eixo. Tá? Muito bem. Então, vejam, ó. O ponto B refletido aqui em relação ao eixo X, né? Que é o eixo de reflexão, o reflexo dele é o B'. Então, ele tinha uma coordenada aqui, né? Lembrando aqui que essa coordenada é sempre o X primeiro, né? Ó, aqui ele está no -6, e depois a gente olha para o Y, lembrando que a coordenada é X, Y, -6 e 1. Agora, ó, ele continua aqui em relação a X no -6, só que ele foi para o -1. Podemos verificar aqui, ó, -6 e 1, -6 e -1. Ó, -6 e 1, -6 e -1. No ponto A, também vai acontecer o mesmo, né? Ó, ele está aqui, ó, no X, -5. E no Y é 3. O ponto A', que é o reflexo dele, né? A reflexão desse ponto, em relação ao eixo X, lembrando sempre, né? Ele continua aqui no -5. Só que agora, ó, ele está lá no -3. É o que temos aqui, ó, -5 e 3, -5 e -3. E isso vai acontecer também para o ponto C. Nós temos aqui o ponto C. Ó, você sempre vai olhar aqui em relação ao eixo horizontal X, então é -2 e 2. Agora aqui ele está no -2, continua em relação, só que inverteu, né, a ordenada aqui de Y.
Então, menos 2 e 2, menos 2 e menos 2. Menos 2 e 2, menos 2 e menos 2. Muito bem. Também vimos aí a rotação. E a rotação de uma imagem consiste, rotacionar, né? Girar, em girá-la em relação a um ponto no plano. Então, você tem que ter um ponto onde você vai fixar e vai fazer o giro dessa imagem, né? Então, chamando de centro de rotação. Para realizar a rotação de uma figura, devemos considerar a orientação do giro. Isso quer dizer o quê? O sentido horário ou anti-horário, né, do relógio, lembrando. E a medida em graus do ângulo de rotação. Vamos para o exemplo. O triângulo ABC sofreu um giro no sentido anti-horário de um ângulo de rotação de 45 graus. O centro de rotação é o ponto A, que, por isso, permanece fixo. E aí nós vamos ver a imagem do que está falando aí, né? Então, triângulo ABC, tá? Ó, o triângulo ABC está aqui. Quem é o ponto de rotação? O ponto A. Ó. O centro de rotação é o ponto A. Por isso ele permanece fixo. Então, ponto A continuou aqui. E aí, nessa rotação, né, ó, ele manteve a mesma forma, tá, as mesmas medidas também, né, mas ele mudou aqui o seu ângulo, né, girou, ele rotacionou uma rotação. E aí nós temos aqui um ângulo alfa. Bem, visto isso, também nas nossas aulas, nós vimos aí medidas de capacidade. As medidas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente. A principal unidade de medida de capacidade é o litro. E aí nós temos aqui a tabelinha. Bem no meio nós temos, então, a unidade de medida padrão, né, o litro. Depois, para a esquerda, nós temos... Ó, vejam aqui que indo, né? Nós temos aqui os decalitro, hectolitro e o quilolitro, né? 10 litros, 100 litros, 1000 litros. Os múltiplos do litro, né? E também, para a direita, nós chamamos de submúltiplos. Decilitro, né? É 1 litro dividido por 10. Centilitro, 1 litro dividido por 100. E 1 mililitro é 1 litro dividido em 1000 partes. E aí, o que acontece aqui, né? Nós estamos vendo que nós saindo aqui do quilolitro e indo para cá, nós estamos multiplicando. E quando nós saímos, então, da esquerda aqui do ml, né, para cá, nós estamos dividindo. Por quanto, né? Dividindo por 10 ou multiplicando por 10 cada unidade vizinha, né? Ó, tá? Lembrando disso. Vamos, então, lembrar aqui. O litro representa a capacidade de um cubo de aresta igual a 1 decímetro. Como o volume de um cubo é igual à medida da aresta elevada ao cubo, temos, então, a seguinte relação. Ora, o que isso significa, né? Nós estamos falando de uma figura tridimensional, que é o cubo. E temos aqui largura, altura, né, e comprimento. Então, temos aqui 3 unidades de medida. E todos eles, né, de medida igual a 1 decímetro. Então, 1 decímetro. Aqui 1 decímetro. E aqui 1 decímetro. Por isso que nós falamos, então, calcular, né, o volume desse cubo de 1 decímetro. Quando nós falamos cubo, todas essas arestas têm a mesma medida. Que nem no quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Aqui nós temos, então, o cubo, que é formado por as suas faces são quadradas, né, tudo 1 decímetro.
E aí nós multiplicamos, né? Lembra aí do volume, multiplicamos todos, vai dar 1 decímetro cúbico. 1 vezes 1 vezes 1. 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Agora, decímetro vezes decímetro, decímetro quadrado, decímetro cúbico. E aqui dentro cabe 1 litro. Muito bem. Nós vimos as mudanças de unidades, né? O litro é a unidade fundamental que nós vimos ali da capacidade, tentando também usar o quilolitro, o hectolitro, o decalitro, né? Que são os seus múltiplos. Também temos os submúltiplos, né? Decilitro, centilitro e mililitro. Como o sistema padrão de capacidade é decimal, as transformações entre os múltiplos e submúltiplos são feitas multiplicando ou dividindo-se por 10, né? Olhando para cada casinha vizinha aqui, né? Cada um dos seus múltiplos e submúltiplos. Então, para transformar de uma unidade de capacidade para outra, podemos utilizar a tabela. Tá? Então, você vai sempre lembrar aqui, né? O importante é saber o que é o KL. K ele vem aqui do prefixo quilo, tá? Que significa sempre 1000. Né? Então, aqui KL, quilolitro, 1000 litros. Hecto, você vai lembrar é um prefixo que vai lembrar o 100. Então, 100 litros. Deca, década lembram 10 anos, né? E decalitro, 10 litros. Tá? Então, você vai fazer essa associação aí. É importante saber essas palavrinhas, né? Que são aí, que vem antes. Agora nós temos a unidade de medida padrão, que é o litro. E aí depois tem o decilitro, né? Que é o litro dividido em 10. Centilitro, 1 litro dividido em 100. E 1 mililitro, 1 litro dividido em 1000. Sabendo-se disso, nós conseguimos aí fazer várias, né, transformações, como as seguintes aqui. Então, na letra A, 30 ml em litro. Então, você lembra aqui, ó, nós temos aqui, ó, o ml, né? E o que é o 30 ml? Você poderia pensar assim, vou colocar o 30 aqui, né? Lembrando, então, que aqui nós temos para cada casinha, né, ó, aqui multiplica para 10 e para cá divide por 10, né? Então, nós temos aqui 10. Então, o 30 ml, né? Nós vamos colocar dois numerozinhos na mesma casinha. Vai passar para cá, ele é igual a 3, né? Ó, centilitros. Nós queremos até o litro, né? Então, nós vamos colocar o 0 aqui e o 0 aqui. Então, nós temos aqui, ó, 30 ml em litro, 0,030. Lembrando que nós podemos, então, deixar simplesmente 0,03. Tá? Mas o que você tem que lembrar? Professor, eu não lembro mais dessa tabela. Você vai lembrar também que, né, 1 litro é igual a 1000 ml. Tá? Então, se você dividir 30 por 1000, você vai chegar em 0,03. Né? Ó, 30. Pode deixar até o 30 aqui, né? Para lembrar que isso aqui são 30 milésimos. Muito bem. Isso também é importante. E aí fica fácil, né? De fazermos aqui os outros, ó. 5 decalitro. Aí vamos aqui o decalitro. Decalitro, você vai lembrar que em relação ao litro, ele é 10, né? 10 litros, ó, decalitro. Tá na casinha aqui do 10 litros. Em decilitro, que está aqui. Então, o que é 5 decalitros? Então, colocou o 5 aqui, né? Então, se ele é 10 litros, né? 5 vai dar 50 litros, você vai lembrar disso. E decilitro, você vai colocar mais um 0. Então, nós temos aqui 500 decilitros. 400 centilitros em litros. Centilitro, está aqui, ó. Vou até
agora apagar esses outros aqui, para a gente continuar. Vamos deixar aqui. Vou pegar uma outra cor. Um azul. Agora 400 centilitros. Ó. Vejam que o centilitros está aqui. Né? E como é que eu vou colocar aqui? Eu quero transformar ele em litros. Então vai começar no 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Né? 400 centilitros é igual a 4 litros. Ok? Então, você saber que centilitros é 1 litro dividido por 100, você também pegaria 400, dividiria por 100 e chegaria no 4 litros. Muito bem. Nós também vimos medidas de volume. As medidas de volume representam o espaço ocupado por um corpo. Desta forma, podemos muitas vezes conhecer a capacidade de um determinado corpo conhecendo seu volume. A unidade de medida padrão do volume é qual? O metro cúbico. Sendo ainda utilizados seus múltiplos, né? Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico. E os submúltiplos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. Então, em algumas situações é necessário transformar essas unidades de medida de volume para uma outra unidade, né, de capacidade ou vice-versa. Aí, nesse caso, tá, é importante você lembrar aqui essas relações. O que é um metro cúbico em relação a litro? 1 metro cúbico, 1000 litros. 1 decímetro cúbico, 1 litro. 1 centímetro cúbico, 1 ml. Ok? Muito bem. E nós vamos para o exemplo, então. Um tanque tem a forma de um paralelepípedo retângulo com as seguintes dimensões. Então, você vai ter que saber aqui, lembrar das nossas aulas, o que é um paralelepípedo retângulo, né? Uma figura tridimensional. E se ele é tridimensional, ele vai te dar aqui 3 dimensões. 1,80 de comprimento, 90, né, 0,90 metros, né, que é 90 centímetros de largura, e meio metro, né, 0,50 metros de altura. Então, as 3 dimensões. Né? E aí fala em capacidade, são palavras aqui chaves, né? Desse tanque em litros. Então, primeiro, nós vamos então transformar, vamos multiplicar e ver quantos metros cúbicos tem. Para saber quantos metros cúbicos, nós vamos multiplicar. 0,50 vezes 0,90 vezes 1,80. Tá? Então, essa aqui é o volume. São as 3 dimensões multiplicadas de um paralelepípedo retângulo. Então, aqui nós podemos fazer, né, mentalmente, lembrar que 0,50, quando eu multiplico por 0,50, 0,50 é igual a 1 meio. O que é 1 meio? É a metade. Então, quando você multiplica por 0,50, tem a metade. 1,80, metade é 0,90 vezes 0,90, a gente tem aqui 0,81. Tá? Aí nós temos aqui metros cúbicos. E aí temos, então, lembrar, né, que metros cúbicos, ó, é igual a 1000 litros. Então, nós temos aqui, ó, 0,81 é o volume, né? 0,81 metros cúbicos, vezes 1000, né? Lembrando aqui, deixa eu só colocar aqui, esse aqui é a resposta do volume em metros cúbicos. E aí ele está perguntando em litros, né? Deixa eu só, para não confundir aqui. Multiplicado por 1000, nós temos 810 litros. Muito bem. E nós vimos também volume do cilindro. O volume do cilindro é calculado pela multiplicação entre a área da base e a altura. Lembrando que a área da base, né, a base de um cilindro é um círculo. Como é um círculo, utilizamos a fórmula da área de um círculo vezes a altura desse cilindro. Bem assim. O cilindro é uma figura geométrica formada por 2 bases circulares e a área lateral que liga esses 2 círculos. Daí, lembrando aqui do nosso cilindro, né? E o volume do cilindro.
π vezes r ao quadrado, né, que é o cálculo da área da base, que é um círculo, vezes a sua altura. Tá? Então, né, nós temos aqui, ó, a fórmula do círculo. Então, como calcular o volume do cilindro? Para que seja possível aplicar a fórmula, precisamos do valor da altura e do raio do cilindro. Então, realizamos as substituições do valor do raio e altura. Quando necessário, utilizamos uma aproximação para o valor de π. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Calcule o volume do cilindro a seguir e use, então, essa aproximação. Uma casa depois da vírgula, 3,1 para o π. Eu tenho aqui o raio, né? Nós temos aqui o raio, ó, o problema deu o raio que é igual a 4 centímetros, e temos a altura, que é igual a 5 centímetros. Vamos, então, substituir. Volume, π vezes r ao quadrado. Raio, 4. Altura, 5. π é para utilizar a aproximação 3,1. 4 ao quadrado, lembra que nós vamos aqui fazer o quadrado primeiro, é 16. 16 vezes 5 é 80, 80 vezes 3,1, 248. Né? Essa multiplicação aí. 248 o quê? Centímetros cúbicos. Muito bem, espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Ficamos por aqui.